Grande e poderoso Deus, maravilhoso Deus, eterno e todo-poderoso. Obrigado por mais este dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui em Tua presença, louvando, honrando e glorificando Teu santo e sagrado nome. Nós não somos dignos, Senhor, mas a Tua graça nos basta. Pedimos, ó Pai, que desça sobre nós o manto do sangue de carmesim, bem como a armadura completa descrita em Efésios 6:10-18, e nos dê a graça e o conhecimento da Tua palavra, para que com ela nós possamos orientar nossos irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Pois muito bem, minha gente, nós encontramos na palavra de Deus a história de Senaqueribe, o rei da Síria, que cerca Jerusalém. Senaqueribe, ao cercar Jerusalém, ele faz algumas ameaças ao rei Ezequias, umas falas imprudentes, de forma a fazer com que Ezequias se sentisse mal, de forma a fazer com que Ezequias, por vezes, pudesse, digamos, titubear em sua caminhada. Ele não tinha dúvida de a quem ele seguia, ele sabia que ele servia ao Deus de Israel, mas o interesse do inimigo é falar para você de tal forma que você possa chegar a duvidar daquilo em que você crê. Então, conta a história a partir ali do livro de Isaías, capítulo 36, quando Senaqueribe cercou Jerusalém, acerca da oração de Ezequias, acerca de que Ezequias rasga suas vestes, se cobre de pano de saco e entra na casa do Senhor. Quando ele entra na casa do Senhor, faz a sua oração, ele apresenta a Deus tudo aquilo que Senaqueribe mandou dizer a ele, e até o momento que a gente vê que vem a ele o profeta Isaías, ele diz: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e fá-lo-ei cair morto à espada na sua terra. Pois bem, isso está no livro de Isaías, capítulo 37, versículos 6 e 7. E realmente o Rabsaque volta, fala para o rei da Síria. Rabsaque era o enviado do rei da Síria, o porta-voz do rei da Síria. Então Rabsaque vai e fala tudo o que quer falar, e fala ao povo, e aquilo acaba tirando a paz de todo mundo, tirando a tranquilidade de todo mundo. E depois ainda Rabsaque volta, querendo falar mais grosso ainda, como diz lá no versículo 10 do capítulo 37, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei das cidades de Sefarvaim, Ena e Iva? Pois muito bem, então essas palavras foram mandadas dizer pelo rei da Síria, por Rabsaque, e ele entregou essas palavras lá. Ezequias ficou muito entristecido quando ele recebeu essas cartas do rei da Síria nas mãos. Ele, lendo, subiu de novo à casa do Senhor, colocou na presença do Senhor, porque ele era um homem que não estava dormindo. Ele era um homem que estava acordado, mas não acordado mecanicamente. Ele estava acordado não somente o corpo, mas o espírito e o coração.
ele estava verdadeiramente acordado. Ele andava nos caminhos do Senhor. Ele andava na presença do Senhor. Ele realmente, aquilo que ele fazia, procurava ele que fosse feito segundo a vontade do Senhor. Bom, ele apresentou isso ao Senhor e pediu: inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Porque Senaqueribe mandou querendo confrontar como se fora Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como se ele fora um Deus de gaveta ou um Deus, um ídolo qualquer feito por mãos humanas. Ele queria comparar como se aquelas terras do rei Ezequias fossem as terras que ele e seus pais já haviam conquistado, como Gozã, Harã, Recef e tal. E ele quis comparar aquilo até o ponto de dizer: onde estão os reis de Amate, de Arpade, o rei da cidade de Sepharvaim? E ele ainda pergunta: acaso, né, porventura, livraram os deuses deles das mãos de meus pais? Quer dizer, ele realmente ele estava afrontando, ele estava abusando, ele estava mostrando o quanto ele tinha poder, até por conta de... Veja, ele tinha um exército razoável, ele era uma pessoa muito forte, muito poderosa. Tal. Bom, mas Deus disse que realmente o rei da Síria não entraria na cidade, nem lançaria contra ela flecha alguma, tampouco viria perante ela com escudo ou levantaria contra ela tranqueira qualquer. Pelo caminho por onde ele viesse, por esse mesmo ele voltaria, mas na cidade ele não entraria, diz o Senhor. Porque o Senhor, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi, diz o Senhor. Então, quando Deus falou isso, já estava Senaqueribe bem, digamos, pronto para invadir a cidade, mas saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando eles se levantaram pela manhã, eis que tudo eram corpos mortos. Vejam a grandiosidade dessa palavra, meu povo. Vejam o quanto Deus, quando Ele quer, Ele está conosco. Ele não se afasta de ti. Ele não se afastou da tua casa. Ele está ao teu lado. Ele quer apenas que você esteja na presença dele, conforme Ele exige de ti que você esteja bem. Porque se você estiver na presença dele, quando os teus inimigos olharem em derredor, verão apenas todos mortos. Todos mortos, porque eles afrontam ao Deus vivo. Eles são justamente aqueles que realmente não querem dar a honra a quem é devida. Eles querem dar a honra, sabe-se lá a quem, mas ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não. Pois é, muito bem. Neste caso, Senaqueribe, inclusive, ele volta e prostra-se na casa de Nisroque, que era o seu Deus, e os seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o feriram à espada e fugiram ainda para outra terra, a fim de não serem penalizados. E Esar-Adom, um outro filho de Senaqueribe, assume o lugar dele no trono e reina em seu lugar. Bom, após isso, Ezequias adoeceu. E ele adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor,
põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então nós vemos que Deus mandou seu profeta ir até Ezequias, comunicando a Ezequias que seu tempo na terra já estava cumprido e que, portanto, era tempo de ele consertar a casa dele, ou seja, colocar suas contas com Deus em dia, porque ele seria retirado da terra dos viventes. Então põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa não quer dizer para você limpar a tua casa, pagar tuas contas, não. Quer dizer para você conversar com Deus, você se acertar com Deus, porque teu tempo está findo, porque morrerás e não viverás. Bem, Ezequias então vira o rosto para a parede e ora. Provavelmente virou o rosto para a parede porque ele não podia subir à casa do Senhor. Porque se ele pudesse subir à casa do Senhor, era o que ele teria feito como ele fez inúmeras vezes ao longo da história. E daí ele disse na sua oração: a Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, notem que ele fez essa pequena oração, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou, e chorou, e chorou. A isto o Senhor manda que Isaías vá a Ezequias falando. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas eu vi. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então volta Isaías, o mesmo profeta que havia dito que ele morreria, e diz que ele terá mais 15 anos. E deixa mais claro ainda, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Não somente contente por ter mandado esta palavra para Senaqueribe, o Senhor Deus mandou Isaías dizer ainda a Ezequias que daria a ele 15 anos mais de vida, livraria a cidade, o seu reino, livraria o seu reino do rei da Síria e ainda defenderia o reino de Ezequias. E ainda dando por testemunho, ou seja, dizendo que aquilo era a prova de que Deus tinha falado e que cumpriria a palavra que tinha mandado através de Isaías, disse o Senhor, eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus atrás. E assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andar. É muito importante observar aqui, minha gente, isso está no capítulo 38, do versículo 8 do livro de Isaías. É importante observar que, de fato, estudiosos científicos sentem falta de um período na história, da falta de praticamente um dia. E esse um dia seria uma parte, estes 10 graus que voltam aqui, e outra parte, quando eles estavam em guerra, quando o povo de Israel estava em guerra, o povo precisava de mais tempo, eles clamaram e Deus fez com que o sol parasse. Então, realmente, esse dia está faltando na história da humanidade. Realmente, os cientistas acusam essa falta. Pois muito bem, nós entendemos então que Ezequias, rei de Judá, quando adoeceu e sarou de suas enfermidades, disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse, já não verei mais ao Senhor.
na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará. Desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada como um leão, quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador. Que direi? Neste momento, ele fica estupefato, porque ele já não tem mais palavras para descrever. O que eu vou dizer? Como eu vou dizer? Como é que eu vou explicar? Porque, como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos. Porque Deus prometera a ele mais 15 anos de vida. E ele disse que ele viveria esses 15 anos como se fora, sabe, como se ele estivesse, como se aquilo ali fosse o último dia de sua vida. Ele realmente iria dar muito valor àquilo. Então, ele passará mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma, diz ele. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio me salvar, pelo que tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastro sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Então vejam só, minha gente, que realmente Deus não esquece, Deus não volta atrás em sua palavra, Deus não abandona o seu escolhido. Deus é contigo, Deus fala contigo constantemente, Deus está à tua frente, é Ele quem vai à tua frente. Portanto, quando você imagina que tudo faltou, preste atenção à tua volta, porque aqueles passos que estão na areia são os passos do Senhor, te carregando de um passo para o outro, de um lado para o outro, mas você está no colo dele. Você não está solto, andando por ali. E as pedras, sim, as pedras, quem as leva são o Senhor. Ele as leva porque Ele quer que você viva. Ele quer que você cante louvores, honras e glória, porque os mortos não podem louvar ao Senhor, mas os vivos, esses louvarão ao Senhor. Veja bem, Ele quer que você entenda o quanto Ele precisa que você acorde, mas não somente no corpo, porque nós estamos acostumados a acordar apenas de forma mecânica. Então nós apenas, não é que acordamos, nós apenas levantamos, abrimos os olhos e levantamos, mas nosso espírito e nosso coração continuam dormindo. Quando passam à nossa volta, quando nos pedem ajuda, nós estamos preocupados com as nossas coisas, nós estamos preocupados com as satisfações de nossos corpos, com a satisfação física que nós precisamos, que nós queremos que seja mais valorosa do que a satisfação espiritual. Nós ignoramos a satisfação espiritual, que é mais importante do que tudo, porque é com ela que podemos justificar
a presença de Deus em nossas vidas. Como podemos falar de um Deus que vive conosco se nós não o sentimos? Como podemos falar de um Deus que vive conosco se nós apenas satisfazemos nossa vida material, ignorando a nossa vida espiritual? Como podemos falar de um Deus que vive conosco se quando nossos irmãos batem às nossas portas, nós dizemos: agora não posso, tenho que ir ao banheiro, agora não posso, tenho que fazer uma viagem, agora não posso, tenho que cuidar do meu carro, agora não posso, tenho que cuidar da minha casa, agora não posso, tenho que cuidar dos meus filhos. Ora, dos teus filhos cuida o Senhor. Da tua casa, cuida o Senhor. Da tua vida, cuida o Senhor. Ele é contigo. Ele é o que está andando à tua frente, te levando pelas mãos e derrubando os teus inimigos. Acorda, ó tu que dormes. Acorda, ó tu que dormes, né? Porque, na verdade, você está dormindo enquanto você deveria estar verdadeiramente acordado para que você realmente pudesse estar na presença do Senhor. Desperta, ó tu que dormes, porque quando você estiver desperto, Ele realmente estará fazendo tudo aquilo que você precisa para a tua vida, porque afinal de contas é Ele quem te cuida, é Ele quem te sara, é Ele quem restaura a tua vida, é Ele que mostra a todos aqueles que estão à tua volta com quantos paus se faz uma canoa. Ele não está preocupado se você está adoentado, porque ele permite a doença e ele provê a cura. Ele não está preocupado com o exército de Senaqueribe, que era um grandioso exército que estava acampando em volta de Jerusalém. Não, ele não está preocupado. Por quê? Porque é ele aquele que vai fazer com que daquele exército caiam 185 mil em poucos instantes. Ou seja, ele, o anjo do Senhor, passa com sua espada à sua frente entre os teus inimigos e vai derrubando um a um para te prover aquilo que você necessita, que é a vitória nessa guerra. Portanto, desperta, ó tu que dormes. Desperta, porque é chegada a hora do Senhor. Se Ele chega agora e diz: vem, que você esteja pronto para poder ir, que tua casa esteja arrumada, que teu coração esteja bom, limpo, preparado. Porque Ele mesmo, da mesma forma como Ele pode fazer as coisas para te cuidar, para te levar por caminhos por onde você nem imagina que poderá andar, Ele é o mesmo que foi ontem, hoje e sempre, e é o mesmo que te limpa, é o mesmo que te sara, é o mesmo que te restaura, e é o mesmo, inclusive, o mesmo que apaga todos os teus pecados, como está escrito no versículo 17: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ele te fez retornar com a alma mais branca do que a mais pura lã, por amor a ti, e por amor especialmente ao santo e sagrado nome, porque se ele disse, ele o fará. Como prometeu, assim ele faz. Ele não promete algo que ele não possa cumprir, não há nada que possa fazer frente a ele.
Portanto, não temas e não te assombres. Eis que o Senhor, que é Deus, Ele está contigo. Querido, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, em nome de Jesus, a ti e tua casa, bem como a obra de tuas mãos. Esta palavra é para todo aquele que estiver entristecido, estiver com algum problema, estiver achando que seus dias chegaram ao fim. Não, seus dias não chegaram ao fim. O Senhor é contigo. Não te esqueça, Ele lançou para trás das suas costas todos os teus pecados. Portanto, pode se aproximar dele. Pede a ele, fala com ele, conversa com ele. Não fique preocupado porque ele só ouve a voz deste ou daquele. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você falando. Ele quer ouvir o teu choro, o teu gemido, qual o grou ou a andorinha que chiuleia. Ele quer te ouvir gemendo como a pomba e alçando os teus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Tua alma clama, clama por misericórdia, e ele diz, eu não vou te abandonar. Ele é fiel, creia. Ele é fiel. Só Deus é fiel. Por isso, ele mandou a Cristo, Jesus, o Senhor, para que ele fosse crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ressurgisse dos mortos, voltasse da mansão dos mortos, pudesse nos mostrar que ele ressuscitou de fato, em espírito e em verdade, e que foi ao encontro do Senhor e está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por ti e por todos nós. Quando você vir que alguém não morreu, lembre, o Senhor ama tanto aquela pessoa. O Senhor tem tanto prazer naquela vida que Ele poupa aquela vida e mais aquele fim. Então, vamos louvar, honrar e glorificar a Deus, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado por este canal, muito obrigado por mais este programa 880 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Eu não sou digno, mas a tua graça me basta. Grande e maravilhoso Deus, muito obrigado. Abençoa todos os meus irmãos que estão ouvindo esse áudio e dá a eles a tua paz, o teu amor e a tua misericórdia. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Beijos. Bye. Fui.